e hoje eu vou falar sobre as pessoas que amam a periodontia, mas gostariam de ter um pouco mais de resultado clínico, mas acho que poderiam ter um pouco mais de alguma outra coisa. Então a gente vai falar por que você não tem resultado clínico, ou o que você pode fazer para ter resultado tanto clínico quanto científico. O que é que a gente vai fazer com essa história, né? Eu vou falar uma coisa para quem ama pério. Eu ouço demais as pessoas dizerem: eu amo pério, eu amo pério, eu amo pério. Mas, às vezes eu ouço as pessoas dizerem: eu amo pério e eu faço pério porque eu amo e ponto. Agora, eu que sou implantodontista, nem sempre eu preciso ouvir das pessoas falarem: eu amo implante, nossa, como eu amo ver sangue. Vocês ouvem isso? Eu amo ver sangue, eu amo furar osso, adoro fazer cirurgia. Assim, ai, amo fazer prótese, amo moldar, adoro, adoro. Me parece que fazer pério precisa de uma justificativa. Eu faço pério porque eu amo. E fazer nenhuma outra coisa precisa de tanta justificativa quanto fazer pério. E aqui eu quero colocar nesse tema da live de hoje que se esse eu amo pério for uma justificativa para acabar dizendo por que você faz isso, por que é que você vai fazer essa periodontia e por que é que você tem que continuar fazendo, seja porque alguém já falou, mas você vai morrer de fome, porque isso não dá dinheiro, porque você casa com um paciente, que isso não dá resultado, que você depende do... E todo esse blá, blá, blá que acaba falando, que a gente já vai resolver tudo isso. Se você fala que ama pério, para você calar as pessoas que estão falando isso, a gente não vai mais precisar falar isso, a gente não vai mais precisar calar as pessoas, tá? A gente ama pério e vai fazer por conta disso. E então, na live de hoje, a gente vai falar assim: eu amo pério e quero resultados, e a gente vai falar: eu amo pério, e você vai continuar amando, mas você vai ter resultados clínicos e financeiros. Primeiro, que é possível, sim, ter resultados clínicos e financeiros. Quando a gente acaba falando isso, eu quero falar sobre alguns pontos que fazem você não ter resultados. A coisa mais importante para você dizer que eu amo pério, mas não tenho resultados, a primeira coisa que a gente tem que ver é assim, se você tem resultados clínicos. Resultado clínico é fazer o checklist de tudo que é de clínica que a gente vai fazer. Se alguém tiver alguma dificuldade de dizer que me dá algum problema, tem alguma dificuldade, a gente vai acabar resolvendo aqui, tá? Tenho dificuldade nisso, tenho dificuldade naquilo, então avise. Por exemplo, se eu não tenho resultado clínico ou financeiro, pode ser, primeiro vamos começar pelo clínico, que você não enxergue algumas coisas e não tenha um resultado redondo no seu trabalho periodontal. Então, por exemplo, quem não vê por que você não tem resultado, vai começar a perceber será que você enxerga a bolsa periodontal? Você está vendo todas as bolsas periodontais que passam na sua frente? Será que você está sondando todos os pacientes? Será que você está deixando de passar cálculo subgengival pelos seus olhos, debaixo do seu nariz, e você está deixando de fazer aquele diagnóstico adequado? Às vezes não tem bolsa periodontal, mas às vezes tem cálculo. Às vezes você tratou o periodonto, fez a raspagem, a instrumentação perfeita, mas você deixou de sondar o final, para ver se ficou com algum cálculo residual. Então, antes da gente falar sobre não tenho resultado financeiro, vamos falar sobre resultado clínico. Primeiro é o básico, tá? E esse básico nem todo mundo faz, que é ter uma sonda e dar uma sondada. Outra coisa, se você está me escutando aqui e pensa assim: nossa, professor, mas é que sondar dá trabalho, demora. Eu que fui professora da graduação, a gente ensinou a fazer uma sondagem realmente demorada, tá? A gente ensina a sondar 6 sítios por dente, 6 pontos por dente. Você vai sondar 6 pontos por dente, sim. Como você vai sondar todos esses dentes, sim, você vai acabar passando, mas uma das técnicas para você ganhar tempo, presta atenção, é pegar a sonda, escorregar
pelos sulcos gengivais, principalmente nas interproximais. E quando você escorregar a sonda nas interproximais, eu quero que você veja se tem isquemia, se ficou esbranquiçado. Se você fez isso, é porque o sulco gengival está apertado e quando passa a sonda, você tem certeza que chegou ao fundo da bolsa. Mas quando o paciente tem um periodonto muito espesso, passa a sonda no fundo da bolsa e você acaba não vendo. Então, a primeira dica é, a sondagem não é para demorar. Aquela sondagem que às vezes, talvez você tenha aprendido na graduação, demorada, coloca aqui, depois coloca aqui, e vai demorar muito, isso acaba com o tempo clínico. E você sabe que nem todo mundo tem bolsa periodontal. Aí você vai escorregar. A segunda dica é, você vai comprar uma sonda chamada sonda OMS, da Organização Mundial de Saúde. Esta sonda OMS, ela tem uma bolinha na ponta. E além da bolinha na ponta, ela tem a primeira marcação. Vou fazer um vídeo de sondagem, tá? A sonda OMS, ela tem uma primeira marcação de 3,5. E ele faz uma tarja preta de 3,5 a 5,5. Como ele faz essa tarja preta, quando você coloca a sonda e ele encostou na tarja, você pode ter certeza, tem 3,5. Então, como diz assim, é uma sondagem que qualquer macaquinho treinado faz. Porque você vai passar a sonda e se encostou na tarja preta, tá ali. Isso daqui é um índice chamado PSR ou índice CPI, que são índices, tá? Um tá em português, outro tá em inglês, não importa ali, mas é uma coisa que, por exemplo, nos outros países se usa muito a equipe auxiliar. Eu sou muito, muito, muito fã de ter equipe auxiliar, porém, essa equipe auxiliar tem que ser bem treinada, porque se a equipe não está bem treinada, acaba ficando difícil de você conseguir identificar como se a equipe está fazendo direito ou não. Porque tem uma coisa que acontece é o seguinte, como nos outros países se usa muito a equipe auxiliar, eles têm que encontrar uma coisa mais fácil, porque não são pessoas com curso superior. E aí, essa sonda OMS, que ela tem a primeira marcação em 3,5, e é uma tarja preta de 3,6 a 5,6, que vai mostrar onde tem bolsa moderada, fica muito fácil de você ver. Então, a técnica de sondagem é, vai passando, vai escorregando no sulco gengival e você vai identificar. E você vai ver duas coisas, profundidade de sondagem vai sentir se tem cálculo. E sentindo se tem cálculo ou não, você vai saber, tem cálculo, tem que raspar. Não tem cálculo, não vai raspar. E isso, vocês vão perceber quanta gente tinha cálculo subgengival e vocês não estavam vendo. Eu vou contar uma história para vocês, tá? Chegou uma paciente, ela morava em outro município, ela foi indicada para mim para fazer uma cirurgia mucogengival, né? Tinha uma recessão gengival aqui por causa do freio. Como ela morava em outro município, ela então disse o seguinte: doutora, eu vou fazer a cirurgia com a senhora, mas eu vou fazer o tratamento de gengiva lá na minha cidade para eu não ter que vir aqui. Ótimo, não tem problema, ninguém é preso para isso. E no dia que foi agendado para a cirurgia, quando ela veio, tinha muita inflamação. E ela chegou falando assim: doutora, tá muito inflamado ainda, ainda sangra a minha gengiva. Eu não sei por que é que a minha gengiva ainda sangra. E você sabe que antes de eu vir aqui, é tarde que ela estava lá, antes de eu vir aqui, eu passei lá no doutor fulano, para ele fazer mais uma limpeza, senão eu ia ficar com vergonha de vir com a gengiva cheia de tártaro e sangrando. Mas é a segunda vez que eu já pedi para ele. Gente, é a segunda vez que ela passou pelo dentista e ela, paciente, leiga, ela estava percebendo que ela ainda tinha cálculo, que ela ainda tinha sangramento gengival e ela voltou lá. Bom, chegou no dia da cirurgia, não tinha condições de fazer um tratamento cirúrgico. Minto, até tinha, mas como periodontista, e eu vou contar, entendendo que ela está com a microbiota alterada, como é que eu vou fazer uma cirurgia mucogengival e ter o risco de perda tecidual por conta daquela inflamação? Então, por conta disso, não fiz a cirurgia e falei para ela: olha, realmente está muito sangrante, senta aqui que eu vou fazer uma raspagem hoje, vou fazer um tratamento para você. Então, cancela a cirurgia, muda todo o material para a gente fazer a raspagem. Quando a gente estava fazendo a raspagem, claro, eu evidencio a placa sempre. Quanto cálculo subgengival? E nisso eu quero contar, obviamente, o dentista nas melhores das intenções. Onde que estava a falha? Não sondou.
Porque quem não sonda não enxerga cálculo. Só vai enxergar cálculo sondando. Quem for mais experiente vai conseguir sentir, e às vezes sente pelo aparelho do ultrassom, pela instrumentação, sente. Mas quem não tem tanta habilidade, tanta destreza, vai passar a sonda periodontal e vai sentir. E o que é isso? Você vai conseguir justificar para o paciente onde tem placa, onde tem cálculo. E mais, eu evidencio a placa e às vezes eu fotografo. Gente, os celulares hoje estão sensacionais. E eu diria assim para vocês que outra dica maravilhosa, poderia fotografar a placa e o cálculo e mostrar para o paciente. E se evidenciar, o paciente vai conseguir enxergar melhor. E aí, assim, olha, tudo fica melhor. Enfim, no dia seguinte, essa paciente sentiu uma diferença tão grande que ela mandou uma mensagem me agradecendo, dizendo que a gengiva dela nunca esteve tão saudável, sem sangramento. Imagina que, nesse meio tempo, ela tinha feito uma instrumentação e depois, imediatamente no dia da cirurgia, eu abortei a cirurgia para fazer a instrumentação. Isso porque na manhã, antes de chegar no meu consultório, ela tinha ido. O que eu quero contar para essa história é que muitas vezes as pessoas acabam não enxergando. E é isso que a gente tem que ver. Quem enxerga cálculo vai conseguir ter resultado, né? Eu vou trazer o meu olhar clínico, tá? Que é isso que eu acho que vale bastante, porque a gente fala muito da vida clínica, e eu tinha um professor que me marcou muito, que ele falava assim, ó, pessoal, o que está nos livros, estuda nos livros, eu tô aqui para contar minha experiência clínica. Isso é tão marcante, eu tô aqui para contar minha experiência clínica. Quando o indivíduo tem uma gengiva mais para saudável do que para doença, a sondagem dói. Escuta só. Quando o indivíduo tem uma gengiva mais para saudável do que para doença, a gengiva dói. Por quê? Porque a gente tem as fibras circulares do ligamento, da gengiva, que elas estão mais apertadas. Quando a pessoa tem uma inflamação gengival, aquela gengiva fica molenga, e nesta gengiva molenga, você vai sondar e não dói. Em resumo, gengiva inflamada não dói. Gengiva que não está inflamada, gengiva saudável, dói. E vou falar outra coisa sobre a precisão da sondagem, tá? Eu faço sondagem desde sempre. E às vezes na minha própria sondagem dá variação, eu sei porque a reavaliação às vezes era 4, depois era 3, depois de 3 vira 4, fica essa coisa. Eu penso assim, que esse 1 milímetro para mais ou para menos é um detalhinho. Por quê? Porque nós não somos pesquisadores. Aqui está outro erro para a gente não conseguir uma periodontia rentável. Porque a periodontia é uma coisa tão cheia de minúcias, porque se você anotou 2 milímetros em vez de anotar 3, se você anotou 4 em vez de anotar 3, se anotou 5 em vez de anotar 4, 1 milímetro de alteração do ponto de vista clínico não vai fazer diferença, tá? Por que eu falo isso? Porque se a gente ficar muito preso nessa minúcia, a gente vai perder muito tempo clínico. Dentro daquilo que eu falo de experiência clínica, eu não anestesio para sondar, nunca. E outra dica, se doer para sondar, pega mais leve. Porque se tá doendo, tá saudável. E um paciente falou assim para mim, ai, doutora, que coisa esquisita. A primeira vez que eu vim aqui com a gengiva toda danada, a gengiva não doeu quando a senhora sondou. E agora que eu estou com a gengiva boa, a gengiva doeu. Então piorou? Não piorou, melhorou. Então tá aqui a explicação de por que tá. Então não precisa anestesiar, até porque isso acaba ficando mais. Não precisa anestesiar porque isso começa a tornar desconfortável para o paciente e consome tempo clínico. Aqui estamos falando assim na vida prática de uma periodontia lucrativa com resultados clínicos e financeiros. A gente quer o resultado clínico, a gente quer o resultado, mas cuidado, nós dentistas, nós nos apegamos muito em minúcias e esta minúcia, ela te atrasa. E eu falo assim, eu falo tanto sobre poupar tempo, e eu economizo tempo, sabe para quê? Para sobrar tempo para conversar. E hoje eu tenho a clareza que o paciente fecha comigo pelo teor da conversa. O paciente fecha comigo se eu converso mais, o paciente não fecha comigo se eu converso menos. A conversa que eu faço
É o maior investimento que a gente vai fazer, vocês nem imaginam. Eu estou de mudança de consultório. Nesse processo de mudança, estou organizando um lugar que eu tenho uma mesa. Gente, sem mesa e cadeira eu não atendo. Não importa. Não precisa ser grande, não precisa, mas eu preciso ter uma mesa e uma cadeira. Nessa mesa, nessa cadeira, eu olho nos olhos. O meu primeiro consultório, há 20 anos, era um consultório pequenininho, uma salinha pequenininha, mas me incomodava tanto não ter uma cadeira. Ali eu contratei uma arquiteta, não contratei uma arquiteta, na verdade eu fiz o desenho dali, projetei a minha sala. O que eu consegui fazer foi uma mesinha pequenininha e eu tinha 2 banquinhos. E o meu paciente conversava aqui do meu lado, porque eu não tinha espaço para conseguir conversar frente a frente. Mas eu puxava o banquinho, eu não tinha outra coisa, não caberiam cadeiras, mas cabiam 2 banquinhos estofados. Então eu sentava aqui, outra eu sentava ali, eu conversava com ele, tete a tete. Dali eu tirava meus modelos, minhas coisas, e eu explicava. É isso que dá resultado. Muito bem. Cálculo subgengival, eu raspo manual ultrassom, eu raspo sempre ultrassom. Agora, ninguém precisa vir com pedras em cima de mim, que isso está certo, que isso está errado. Não precisa, tá? Porque tem umas coisas na pele que parece religião. A turma que gosta da instrumentação manual, eu tenho todo respeito, até porque a literatura científica diz que pode fazer instrumentação ultrassônica e pode fazer instrumentação manual. Pode. Eu faço instrumentação manual e eu tenho muito sucesso, e é isso que eu ensino como método periofácil. Pronto, quem ficou aqui nessa live já aprendeu o segredinho do periodiária. Um dos, tá? Instrumentação ultrassônica. Se fosse você, paciente, você ia querer passar no consultório, anestesiar, alguém raspando. Alguém já se submeteu a uma raspagem subgengival? Eu não tenho bolso, nunca fizeram em mim, mas eu tenho uma endo do incisivo, que é a coisa mais horrorosa do mundo, tá? Parece estar limando o seu cérebro, que aquilo reverbera na cabeça. É muito desconfortável. Doutor, e quando os dentes têm muita mobilidade? Chegou um caso no consultório que precisa de raspagem subgengival, mas tamanha era a mobilidade que o dente tinha medo, que eu tinha medo que o dente fosse extraído. Pois é, Fábio. Aí assim, eu tive uma paciente, o incisivo central estava assim, ó, só o central. Ela tinha uma inserção anormal de freio, tinha perda óssea, além de que ela tinha lesão periapical e fumante. Ele estava assim, e estava com dor. E eu falei para a paciente, nós precisamos tirar esse dente. E ela falou assim: não, doutor, hoje não. Ela era professora, é professora. Hoje é o primeiro dia de aula, é a apresentação dos professores. Como é que eu vou sem dente? Aí fiquei só pensando, porque o dente estava assim, né? Tombadinho na boca dela. E ela não deixou extrair aquele dente, não deixou extrair. Fiz uma instrumentação, anestesiei, removi o que podia, dei um monte de orientação para ela. 40 dias ela voltou para a reavaliação. E ela falou assim: doutora, sabe esse dente aqui que você queria arrancar? Tá firme. Agora você nem mexe nele. E aí agora quero fazer estética superior. Resolveu. Ela tinha toda uma perda óssea impalatina e ela tinha também uma lesão no periápice, mas toda a tábua óssea vestibular dela estava mantida. Resumo da história. Se o dente tem uma mobilidade tão grande e que nessa mobilidade é uma coisa assim, você vai olhar para o dente e aí assim, pensa que isso aqui é o dente, né? Então coroa, raiz. Aí aqui está a coroa do dente, aqui está a raiz do dente, da junção cemento-esmalte contra 3 milímetros, que é onde começa o tecido ósseo. Daqui até aqui, a gente tem o tecido ósseo, tem 100%. E aí, na metade, você vai contar 50%. Mas não é metade, porque o dente é cônico. Na área de contato, você vai contar que um tiquinho para cima é 50%. Isso é 50%. Vamos pensar onde é 30%. 30% é mais ou menos aqui. 30% um pouquinho para cima. 30% é mais ou menos o limite para a gente estabelecer se vai ter, se o dente vai ficar ou não, se é prognóstico positivo ou não. Via de regra, se não tiver pelo menos 30% de nível ósseo, talvez esse dente não fique na boca. Mas ainda assim, eu tive muitos dentes onde a gente conseguiu manter esse dente sem mobilidade na cavidade bucal. O que você precisa ver? Precisa ver nível ósseo, se tem pelo menos 30% ou 20%. Segunda coisa, veja a quantidade de inflamação. Essa paciente que eu contei a história, que ela veio com o dente assim, estava muito inflamado, muito inflamado. O próprio tratamento vai desinflamar o dente e ele vai deixar
vai diminuir a inflamação. Pelo simples fato de nós diminuirmos a quantidade de lipopolissacarídeos das bactérias gram-negativas, já vai diminuir a inflamação. Diminuindo a inflamação, o dente vai firmar, porque parte da inflamação, da mobilidade é inflamatória. Mas, se já perdeu todo o dente, nem sempre resolve. Como é que eu combino isso com o meu paciente? Eu combino com o paciente assim: paciente, o seu dente não tá legal, você tá vendo, né? O preço de tratar um dente, 2 dentes, a boca toda, para pério, é a mesma, porque eu trato a boca, a pessoa, não é pelo dente. Então, que tal a gente fazer o tratamento sem garantia? Então, eu falo assim, duvidoso. Como é duvidoso, se ele ficar bom, ótimo. Agora eu vou te ensinar o que é que você pode fazer em casa para ter a maior chance de dar certo. Aí ele abre os olhão, assim, e me escuta. Fala, doutora, o que eu posso fazer? Eu vou fazer tudo que você mandar eu vou fazer. Entendeu? Vendeu evidenciação de placa, instrução de higiene. É assim, gente. E assim a gente amarra o paciente também para o controle de placa. Eu já fui a pessoa mais chata e exigente do mundo. E agora eu consegui reverter isso para conseguir resultado. Resultado é falar a coisa certa na hora certa. Depois que tiver feito o tratamento, você pode reavaliar e ver se o dente vai ficar ou não. Pode até fazer uma contenção. Ah, faz contenção com o quê? Gente, resina composta hoje é uma coisa que está tão evoluída, tão avançada, você pode fazer um splint só de resina composta, com o risco de quebrar. Só que se quebrar, eu sei que está com trauma oclusal, eu ajusto. E depois você faz um reparo. E avisa para o paciente, pode quebrar. Pode usar fio ortodôntico, tá? O problema é que o fio ortodôntico, ele demora um pouco mais, ele dá um pouco mais de dificuldade técnica, mas se você fizer uma contenção, eu encho os interproximais e depois eu faço um rolinho de resina composta. Pode fazer de resina só, pode pôr fio ortodôntico, desde que o fio não tenha memória. Fio trançado, sem memória e embute com resina ou não, da maneira que você achar melhor. De forma, para quê? É igual perna quebrada com gesso, só para firmar. E não deixa o paciente pensar que a esplintagem curou o dente. Porque se ele pensar isso, daqui a pouco vai dar mobilidade de novo e perde tudo, porque ele não voltou para manutenção preventiva. Sucesso no tratamento é recorrência. Vou adiantar um pouco mais o fim da live, tá? Que é o segredinho que eu ia contar no final, já vou contar agora para emendar a ideia. Atenção. Sucesso do tratamento é paciente que volta na manutenção. Sucesso periodontal. Sucesso financeiro com a pério é você conseguir com que o paciente volte sempre e você tenha uma coisa chamada venda recorrente. O paciente vai voltar, ele está muito justificado. Aí, eu estava falando com o Dr. Manuel Alvino na live de sábado, e ele tem uma grande rede de clínicas e dá o treinamento dele, isso ele expandiu para o mundo online, onde é o curso dele. Que ele tem um grande forte na captação, ele tem uma base administrativa, assim, sensacional, tá? Eu vou dizer, porque eu fiz MBA em administração, eu achei ele muito bem fundamentado, não é diquinha solta, ele tem um fundamento forte. Ele explica muito bem e ele fala, sim, do sucesso que é a pério, só que depende muito do profissional, da expertise do profissional. E vou falar outra coisa, às vezes você consegue sucesso na captação do cliente, conseguiu, fez marketing, fez um monte de coisa, mas a retenção, quem vai fazer é o seu conhecimento. É aqui que o periodiário vai fazer. E aí, no seu conhecimento, você retém o paciente, você fideliza o paciente, esse paciente fidelizado vai pagar um tratamento para você e você vai ter caixa, que o paciente vai estar sempre voltando, independentemente de você fazer ação de marketing ou não, ele está sabendo que você está dando orientação. Isso é tudo de bom. Eu não anestesio para fazer a raspagem quando alguém perguntou se eu preciso anestesiar. Por 2 motivos. Anestesiar perde tempo clínico. Acabei de falar que se eu economizo numa coisa é em tempo clínico, para sobrar tempo para conversar. Se eu anestesiar, eu gasto tempo clínico e perco tempo para conversar. Então, o máximo que eu puder poupar de tempo clínico, eu poupo e eu não anestesio. Ah, mas eu deixo sofrer? Também não deixo sofrer. Na aula 2 do intensivo periodiário, eu dou a diquinha de que a gente vai trabalhar no ultrassom para não doer, para tornar confortável, né? Não uso lima, tá? Nossa, muito tempo. Em caso de pacientes com muito sangramento, como uma hemorragia mesmo. Olha,
O sangramento, o significado do sangramento gengival é uma vasodilatação e é o tamanho do sangramento. Eu já ouvi de paciente dizer que tenho sangramento gengival porque eu tomo remédio para afinar o sangue. Gente, não tem nada a ver, porque quem não toma remédio para afinar o sangue sangra igual mesmo. Por quê? Porque a gente tem uma grande quantidade de tecido vascularizado, neoangiogênese, tecido de granulação, sangra e tem gente que sangra pra chuchu. O que a gente vai fazer? Ignora o sangramento. A gente precisa tirar o que precisa ser tirado, que são as bactérias periodontopatogênicas. Se lhe dá dúvida de causar tanta bacteremia transitória, faz um protocolo de profilaxia para endocardite bacteriana, que é ou amoxicilina ou clindamicina. Pode fazer. Por quê? Porque qual que é o problema de ter sangramento? Você tem uma grande circulação de streptococcus na corrente sanguínea e poder causar um tipo de problema. A amoxicilina é de amplo espectro. Para diminuir essa possibilidade de ter uma bacteremia, a gente pode dar antibiótico. Eu quero contar outra história, tá? Tem tanta história clínica. Eu tenho um paciente, esse paciente já não é mais paciente meu, nem não sei se ele está vivo, mas ele tinha 80 e tantos anos, tá? Patriarca de uma família muito tradicional aqui da região, e um senhor forte, bonito, e ele tinha cálculo, e doença, alguma suscetibilidade periodontal, e ele vinha fazer manutenção preventiva. E como um senhor muito nobre, muito claro na hora de falar, ele falou assim: doutora, hoje eu não vim tratar mais. Eu vim aqui dizer que eu não vou mais fazer o tratamento. Nossa, o que aconteceu? É porque toda vez que eu venho aqui, eu tenho febre depois. Aí, o que é isso? A gente faz uma instrumentação e o paciente idoso, muito, ainda que ele fosse forte, bonito, ele tinha 80 e tantos anos. A bacteremia transitória que eu causava na instrumentação fazia uma circulação grande de bactérias gram-negativas que elas podem acabar desencadeando o processo de febre pela resposta imune. E a febre que a pessoa tem significa que o sistema imunológico funciona muito bem. É por isso que ele tinha febre. Que bom que ele tinha febre. Só que a febre era desconfortável, óbvio. Então, a partir disso, o protocolo para ele é que antes de cada procedimento de raspagem, de manutenção preventiva, na verdade, ele tomava uma dose de terapia antimicrobiana sistêmica em nível de profilaxia para endocardite, 2 gramas de amoxicilina 1 hora antes. Era isso, pronto, acabou o problema. E olha só como a gente às vezes não sabe que para um idoso vai fazer diferença. Então, tem hemorragia? Não está nem aí, não tem problema. Trata a doença periodontal que vai parar de sangrar. Tem paciente que sangra pra chuchu mesmo. E se for grávida, então, sangra mais ainda. Não tem problema. É uma proliferação de vasos sanguíneos, né? Já percebi que gengiva saudável fica mais difícil sondar, verdade, né? Violação do espaço biológico dói também. Qual que é o peso da sondagem? O peso da sondagem, você pega essa caneta aqui e é isso. Tuf, 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 doeu, acabou. Outra coisa, gente, gengiva inflamada não dói. Não sei se vocês sabiam, né? Onde comprar essas sondas periodontais da OMS? Não tem na Oral Box, você vai comprar em dentais. Escreve nas dentais, sonda OMS e pronto. Pode acontecer do indivíduo ter melhora das bolsas, mas ter progressão da perda do nível de inserção clínica? Pode, se o paciente tiver doença sistêmica e se o paciente for muito suscetível à doença periodontal. Então, é uma situação extrema, mas, via de regra, a pessoa não tem bolsa, ela não vai ter perda de inserção. Mas, se a pessoa tiver apertamento ou bruxismo, pode ter processo inflamatório destrutivo por trauma oclusal. E se a pessoa tiver níveis muito baixos de vitamina D, não é científico isso, tá? É euzinha falando aqui. Eu vejo mais perda óssea, mas não tem nada científico disso, e há quem diga que não tem literatura científica, mas eu também reforço, não é porque não tem literatura científica que isso não existe. Vitamina D é uma coisa muito boa para muita coisa. O que é controvérsia é a dose que vai se tomar. Tá com dúvida quanto
tua dose, manda no endócrino que ele suplementa. Manda o paciente tomar sol. Pronto, já melhora em muita coisa. Mas os níveis baixos de vitamina D que a gente tem hoje podem estar responsáveis por muita coisa, tá? São muitas coisas envolvendo isso. Mas, via de regra, pouca coisa acontece. Agora, por exemplo, às vezes a pessoa tem poucos dentes na boca. Por isso que assim, o efeito dominó é quanto menos dente ele tem, menos ele terá. Então, quanto melhor a gente conseguir cuidar desse paciente, tudo vai ficar melhor. Então, mais ou menos a gente vai dizer, não tem bolsa, não vai progredir a doença. Tem exceções, lesão de furca, tabagista, diabético, problema cardiovascular, doença autoimune, lúpus, artrite reumatoide, tudo isso pode acabar acontecendo, né? Como eu diagnostico invasão de distância biológica com a sonda milimetrada? Quando você tem invasão de espaço biológico, imagina uma situação assim. Teve uma cárie. Essa cárie tá funda. Aí você olha para a gengiva, olha para a cárie. Aí você se pergunta assim, puxa vida, invadiu o espaço biológico ou não invadiu? Né? Tem ou não tem? Aí o que você vai fazer? Primeiro você remove a cárie. Só para você saber onde termina o término do preparo. Aí você remove a cárie e depois você dá um pinguinho de anestesia naquela gengiva e você pega a sonda, aí sem dó, tá anestesiado, tá? Pega a sonda e perfura a inserção conjuntiva epitelio-juncional e toca na crista óssea. Tuque! Quando você sondou e sentiu, você vai medir quantos milímetros deu da crista óssea que você sente até o bordo do preparo. Quando você medir, ele tem que dar pelo menos 2 a 3 milímetros. Se ele deu isso, tem espaço biológico. Se você tocou a crista óssea, mas da crista óssea até o bordo do preparo tem menos de 2 milímetros, 1,5, invadiu o espaço biológico, precisa de uma cirurgia para restabelecimento do espaço biológico. Ou, às vezes, é cerâmica, lente, faz a mesma coisa. Toca e aí você sonda, sentindo, raspa, sonda, e você vai sentir qual que é a distância da crista óssea até o término do preparo ou o término do trabalho protético. Conseguindo isso já, vixe, já meio caminho andado. Se tiver difícil de ver, o último recurso é dar um pinguinho de anestesia, levantar um retalho só para ver, tá bom? Mas o ultrassom consegue polir o dente? Não, o ultrassom não vai polir, não vai alisar o dente. Ele vai remover cálculo, depois vai fazer polimento coronário com taça de borracha e o alisamento radicular que se consegue. O alisamento radicular que se consegue pelo instrumento manual, sim, ele é superior ao instrumento ultrassônico. Mas quem falou que hoje o mais importante de tudo é alisamento radicular? Qual é o estudo científico que está falando que raiz alisada vai dar resultado? Isso é uma coisa chamada o paradoxo do cálculo. O paradoxo do cálculo é um editorial do Journal of Periodontology da década de 90. E eles estavam falando assim, curioso, né? Tanto estudo mostrando que com cálculo tem resultado positivo da pério e tem caso que sem cálculo tem resultado negativo. Ou seja, já há muito tempo não é o cálculo que é o X da questão, assim como não é a placa que é o X da questão. Contraindicado o uso do ultrassom, então, contraindicado o uso da alta rotação, mas depende da região que você está, e aí suspende. Daí tem lugar que está só para tratamento eletivo. Onde eu moro, aqui no oeste do Paraná, nós estamos quase para fazer fechamento de novo. Nós estamos chegando em nível 5, estava tudo bem. Aí abriu. E aí agora está tudo ficando pior, nós estamos chegando no limite das UTIs. Talvez em breve vai fechar. É o que vai acontecer. Em breve, mais dia menos dia, todo mundo vai acabar sendo contaminado pelo SARS-CoV-2. A questão é a gente conseguir ter condições para que os hospitais consigam atender a demanda. Esta é a medida de abrir ou não fechar todos os estabelecimentos. Aqui na minha região, infelizmente, está perigoso, talvez feche. É isso que acontece no país todo, né? Então, cada lugar tem a sua particularidade. Então, vamos tentar também jogar a responsabilidade para o paciente cuidar. Não, eu nem coloco jogar a responsabilidade, vamos dizer uma outra palavra, vamos dividir, vamos compartilhar. Existe um termo técnico que eu amo, chamado shared decision. Shared decision são decisões divididas. Paciente, vamos decidir junto?
Aí você ajuda assim, ó. Paciente, pensa bem. Se você perder esse dente, ou você arruma dinheiro para colocar um implante aqui, e ainda assim pode ter periimplantite, porque o maior risco de ter doença periimplantar é ter história de doença periodontal prévia, ou você vai cuidar, e eu vou te ensinar, vou te ajudar a cuidar. Isso é decisão compartilhada. É por isso que cadeira para conversa é a coisa mais importante num consultório que faz pério, no meu entender. Não tem cadeira, conversa na cadeira odontológica mesmo. Mas conversa, né? Tela de contenção periodontal também é uma boa? Eu não sei o que você está falando, explica melhor o que seria essa tela de contenção. Seria aquela contenção periodontal que tem aquelas fibras de resina? Se for isso, a empresa Angelus, aqui do Paraná, ela tem, que seria o análogo ao Ribond, só que daí não paga tão caro quanto o importado. Eles fazem uma fibra trançada impregnada em resina composta para fazer essa contenção. Bem legal, tá? Barata também, né? Ou fio Twist Flex queimado. Ia, muito obrigada, né? Como cobra isso por consulta, retorno ou um pacote fechado com X consulta? Filosofia periodiária, pacote, tudo pacote, tá? Tudo pacote de tratamento. Por quê? Tudo que vai ser separado, o paciente começa a ir embora. Quando fica bom, ele vai embora. Não quero isso. Só que o meu discurso tem que estar muito afiado para eu conseguir vender tudo isso. A gente consegue, hein? Devemos chamar o paciente de acordo com o tempo previsto de retorno, programa online. A gente tem que chamar o paciente de acordo com a necessidade periodontal dele. Aí, de acordo com a necessidade periodontal. Se vai ser com programa ou sem programa, aí é a sua escolha. Mas não importa qual, tem que manter, né? Quanto tempo posso deixar essa contenção splinter? Você pode deixar para o resto dos dias dele, se ele tiver pouco osso, mas ele precisa higienizar, precisa voltar, senão o outro dia que ele vir vai cair tudo. Então, pode deixar para sempre. Mas, se for só para estabilizar, tipo perna quebrada, até o ligamento firmar, é mais ou menos 3 a 4 meses, né? O paciente reclama muito do ultrassom, vê se não está muito forte, vê se o equipamento não é muito forte, se não está forçando demais. Usa o cureta sempre. Pode usar, não tem problema. Tanto faz usar, se vai usar cureta ou ultrassom. É uma escolha de cada um. E as novas regras da pandemia que dilatou o tempo entre os pacientes. Pois é, também, né? Ultrassom durante a pandemia está liberado? Não, nada está liberado. Tudo para minimizar, reduzir ao máximo o aerossol, mas se a sua área for uma área de grandes riscos, elimina o uso ou suspende o atendimento, segue as condutas da situação sanitária sua. Mas mais dia, menos dia, nós voltaremos a atender. Tem alguns protocolos para redução de aerossol para as regiões onde está liberado para usar. As pontas ultrassônicas são capazes de arranhar o esmalte? Se sim, como alisamos após o uso do ultrassom? O ultrassom arranha o esmalte. Se você pegar esse ultrassom e usar no fortão, com instrumento super mega forte, ele vai arranhar. Mas é por isso que eu falo que você não vai comprar o ultrassom mais moderno do mundo. Você vai remover um ultrassom que remove e vai usar ele sempre no fraquinho e sempre onde tiver cálculo. Agora, como é que você vai saber onde tem cálculo? Evidencia o cálculo, sente com a sonda se tem. Agora, ultrassom arranhar esmalte é da turma do contra do ultrassom, tá? O que arranha esmalte é o povo que tira aparelho ortodôntico e passa broca diamantada. Isso dá uma arranhadura do esmalte. Eu passo evidenciador de placa, o mais forte que existe, que é a fucsina básica 1%. Eu passo fucsina básica 1% e faço polimento até ficar brilhando. Isso é super lisura. Não é ultrassom que arranha. E, pelo contrário, eu aliso com o ultrassom nesta metodologia. E o que arranha são outras coisas. Essa tal dessa broquinha para aparelho ortodôntico, por favor, a gente precisa parar com essa história. E polimento de esmalte, às vezes o paciente já está tanto tempo com cálculo, tanto tempo, que a gente tem uma superfície do esmalte porosa. E ela é porosa porque desmineralizou. Por que eu sei isso? Porque eu passo evidenciador de placa fortão, eu enxergo e eu estou vendo isso, né? E a Health hoje tem uma ponta de ultrassom com redução de aerossol. Tô louca para adquirir aquela, né? Paciente com secreção purulenta pode usar amoxicilina metronidazol? Não. Tá? Quem falou que precisa de antibiótico porque tem pus? Pus é um sinal, mas dali para falar que o critério para antibiótico é pus, não é, tá?
Dose profilática única e ponto, não continua? Não continua, porque a gente vai fazer o tratamento mecânico, mas a gente tem indicação para terapia antimicrobiana sistêmica e não indicação. Não indicação é doença periodontal leve, não é de progressão rápida, não tem por que fazer terapia antimicrobiana sistêmica. A gente tem que fazer uma terapia básica, mecânica, sensacional. E não ficar achando que o antibiótico vai suplantar aquilo que a gente não sabe fazer. Até os protocolos de terapia antimicrobiana estão questionando, será que a gente precisa mesmo de tudo isso? Porque mesmo sem antibiótico dá resultado. Olha outra história, tá? O paciente veio com periodontite agressiva, se descobriu grávida. E aí, tá grávida, gravidinha, início, vamos dar amoxicilina metronidazol para ela? Não precisa. Vamos fazer manutenção preventiva, vai resolver igual, vai parar, né? Estou com uma paciente com bolsa em um molar, já raspamos sem cálculo e desenvolveu sensibilidade ao doce. Trauma, trauma oclusal. Ou insiste na manutenção preventiva e escova interdental até fechar a bolsa, que vai fechar, tá? Quem tem mobilidade de um dente pode colocar aparelho ortodôntico? Trata a mobilidade primeiro. Tá com mobilidade por quê? Por quê? Tá com trauma? Tá com inflamação? Por quê? Então, não pode, vai piorar. Primeiro resolve a base, que é a pério, depois parte para a horta, né? Tive uma paciente com recessão localizada, pouco tártaro na raiz exposta, percebi em contato prematuro. Tem chance da gengiva retornar? Pouca. E a coisa mais importante para saber se a gengiva volta ou não é presença de gengiva queratinizada. Tem gengiva queratinizada? Possivelmente a gengiva volta. Não tem gengiva queratinizada? Não sei se volta, né? Eu aprendi que seria sondar os centrais e molares para o diagnóstico. Se esse paciente tem periodontite ou se tem somente um problema periodontal. Não, a gente vai sondar todos, sempre, né? Qual ultrassom conecta da cadeira é bom? Nenhum, tá? Tudo que conecta na cadeira é instrumento sônico. Se você não tem dinheiro para comprar um ultrassônico, vai comprar o sônico sabendo que ele é muito inferior, ele não resolve tudo. Melhor comprar ultrassônico, melhor. Nossa, tem Driller, tem MM Optics, tem a Cavo, a Gnatus, a Schuster, são marcas excelentes, tá? Adorei o povo que tirou o aparelho, já peguei muito disso, tá? Isso aí, vamos falar que não pode tirar o aparelho e ficar riscando esmalte assim, não. Depois não briga com a pele que a gente risca, a gente não risca, não, a gente desrisca, porque a gente faz polimento. E se o paciente tiver provisório evidenciador não pode manchar, provisório mancha. Aí vai pegar um cotonete, passar vaselina sólida ou protetor labial para não manchar. Ou vai lá na fórmula em ação, compra aqueles protetores labiais, tem gosto de menta, chocolate e acho que canela. Gente, é bom demais, é cheiroso demais, né? Por que não colocar antibiótico dentro da bolsa periodontal? Porque não resolve. Porque daí você tá com matagal, você vai pegar e jogar herbicida só onde tem o matinho. Não é isso. Tratamento periodontal é muito mais do que tratar com antibiótico. Só não vou responder mais detalhado porque é muito, tá? Tenho a live de terapia antimicrobiana sistêmica desses dias, tem um vídeo sobre antibiótico. Antibiótico local não dá resultado. Não resolve, né? Evidenciador que eu uso, mancha provisório, mancha, tá bom? Mancha, então vai colocar. Eu gosto muito para começar o Ange da Angelus, ou pode usar corante alimentício, ou pode usar fucsina básica 1%, mas esse só para quem está em nível avançado, tá? Só para quem tiver com bastante experiência já, porque você vai corar bastante, mas o polimento que a gente consegue ao final é sem igual, tá? Paciente com bruxismo, diabetes compensado, com início de lesões de furca no molar. Descompensada, duro, hein? Raio-X mostra início de perda óssea, faz controle preventivo, controle de diabetes, placa neurorelaxante, tudo isso, tá? Mas tudo isso é muito complexo, porque diabetes é uma pedra no sapato. Dente com mobilidade, perda óssea, tem que extrair? Não! Como tirar a cola do aparelho? Com profilaxia. Só que, olha que pergunta boa, como tirar a cola do aparelho, né? Eu faço evidenciação de placa, e depois que eu faço a evidenciação de placa, eu enxergo, e eu consigo tirar perfeitamente. E usa broca multilaminada. Multilaminada não desgasta o esmalte. Como perceber se o paciente precisa de aumento de coroa clínica quando ele está com coroa provisória? Quando ele tem inflamação gengival, aí precisa, ou quando você tira a coroa e não enxerga o término.
Na língua, usar água oxigenada para tirar manchas. Não, não pode mais usar água oxigenada para tirar manchas. Não pode mais usar água oxigenada, que o CFO impediu o uso, né? Periochip não tem grandes resultados, além de ser caro para chuchu. Eu falo assim, paciente, pega esse dinheiro, investe tudo em manutenção preventiva. Eu não falo isso, tá? Mas eu nem ofereço a opção de periochip. Não, nada foi tão milagroso assim. A ideia é muito boa, mas na prática não funciona.